que aqueles não participaram, né? Pegar os fins aliados. Nós vamos aqui, foi um assunto, um tema discutido aqui, foi a questão do existir e viver. Então nós não vamos fazer, por exemplo, vamos apenas ler, vocês podem acompanhar, só para tomar conhecimento. Já foi exposto, já foi discutido e debatido, seria apenas uma recapitulação. Nós não vamos voltar ao debate, né? Então vocês, quem está aí, né? Existir, né? Ultrapassa o viver, porque é mais do que estar no mundo. É estar no mundo e com o mundo. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do ser, né, do existente, com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar, comunicar e participar são exclusividades do existir. O existir é individual, contudo só se realiza em relação com outros existires, em comunicação com eles. Os homens, ao tomarem consciência da sua atividade e do mundo em que estão, ao atuarem em função de finalidade que propõem e se propõem, ao terem um ponto de decisão de sua busca em si e em suas relações com o mundo e com os outros, ao impregnarem o mundo de sua presença criadora através da transformação que realizam nele, na medida em que dele podem separar-se e, separando-se, podem com ele ficar, os homens, ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica. Então é o seguinte, tem aqui, houve um debate muito grande, foi objeto de muita discussão entre o existir e viver, né? Essa diferença, e nós trouxemos aqui, vamos dizer, apenas um resumo daquilo que, né? No processo existencial temos, envolvido no processo, nós temos as coisas nele envolvidas, os fatos e o sujeito, através de sua prática, da sua ação reflexiva. É preciso saber como nos situamos no processo existencial. Como cada um de nós, né? É preciso que saibamos como cada um de nós se situa no processo existencial. Se nós somos gente ou coisa dentro desse processo. Sujeito ou objeto. Se estamos no mundo numa posição vegetativa, puramente biológica, ou se nossa vida é trabalhar se a nossa vida é trabalhar mecanicamente, comer, beber, divertir, procriar e dormir. Como já tivemos a oportunidade de expor, nosso sistema social é materialista e coisificador. Isto é, transforma o indivíduo em objeto, em coisa, numa escala muito depreciativa, para alcançar e estabelecer o seu poder socioeconômico, cultural e político. E é através da educação que esse status quo é alcançado e mantido. O indivíduo só começa a participar do processo existencial quando ele se liga participativamente, pela prática, ao mundo objetivo, homem-mundo. Processo de autodesenvolvimento, de transformação do mundo. Coisificar
é desumanizar através da sonegação dos direitos básicos do indivíduo. Não há distribuição de renda, a cultura é inautêntica, falsa é a política, que é despótica, absoluta, arbitrária, opressora e violenta. A violência já não aparece como sinônimo de desordem, mas como algo perfeitamente compatível com a ordem instituída. Se existe uma situação de opressão, é evidente que é existente dos que oprimem e dos que são oprimidos. Bom, é isso aí, por exemplo, a recapitulação seria essa. Hoje nós vamos ter nos 20 minutos, os últimos 20 minutos, nós vamos ter a primeira exposição. Aqueles que ainda não sabem, foi criado Programa de Criação de Grupos para Apresentação de Trabalho sobre os temas estudados até essa data. Isso foi em 9 de novembro. Então, os primeiros grupos criados. Primeiro grupo tem como coordenador o Zezinho, e ele escolheu a Rosângela e a Lisa Paula, né? São os três. Esses grupos é o seguinte, ele é o coordenador. O grupo, então ele formou seu grupo. Agora tudo aqui no CEP, nós queremos que tudo aqui no CEP seja feito em termos de equipe, de grupos. Então esses serão os grupos para os futuros trabalhos, não só esse que nós estamos desenvolvendo, como os demais trabalhos em todas as áreas. Nós vamos trabalhar agora em equipe. Certo? Amanhã esse grupo pode chegar a uma conclusão, né? Que vocês podem chegar e falar, não conseguimos homogeneizar o grupo, há muita discrepância, muita, né? Você vai nos permitir, nós, de comum acordo, vamos reformular o grupo. Tudo bem, isso aí cabe a cada grupo, não tem problema nenhum, né? É até bom que nós vamos conhecer melhor, Porque em liderança é muito curioso o seguinte, o líder, ele não o é em todas as áreas. O líder intelectual não é o líder esportivo, nem sempre. Né? Assim como em outras áreas. Né? Então é preciso verificar onde incide realmente a liderança. Às vezes vocês vão ter necessidade de analisar isso assim mais detidamente, né? Mas cabe a vocês. Isso é um trabalho muito bom, admirar. Vocês vão se conhecer, né? Cada um vai revelar as suas potencialidades, né? Aquilo que está latente, que ainda não se manifestou às vezes por falta de ensejo, né? Então o primeiro grupo é o seguinte, formado pelo Zezinho, Rosângela e Lisa Paula. Eles têm 15 minutos para fazer a exposição. A exposição fica a critério do grupo, eles é que vão designar quem vai falar, ou se são os três, isso aí não importa. A metodologia deles, e 5 minutos para uma apreciação do trabalho. Então o primeiro grupo vai tratar o seguinte, o tema foi escolhido entre aquilo que se discutiu aqui até hoje na nossa área, que é uma introdução, uma parte introdutória à pedagogia espírita. É o que é um ato comprometido. Esse é o tema. O desdobramento é o seguinte, A, sentido da palavra ato, já que ela representa um fenômeno humano. B, seu processo causal, isto é, como desencadeia a lei de causa e efeito, de ação e reação. C, a lei de causa e efeito é mecanicista ou consubstancia um processo de justiça? Fundamente a questão. D, faça um paralelo entre livre-arbítrio e determinismo. E, finalmente, o E, o que devemos fazer para o desenvolvimento da praxis espírita, Esse é o tema que vai ser abordado hoje,
né, tem 15 minutos e 5 minutos. O Zé Conceição Amaral é o responsável pela apreciação. Sabe, para que vocês já fiquem sabendo também, na próxima segunda-feira nós temos o tema consciência, desdobramento. O que é consciência? Seus aspectos sensorial e analítico, como desperta e cresce a consciência, como a consciência percebe a realidade externa e a recria nas suas atividades. A coordenadora é a Janete, ela escolheu a Lúcia e o Rubens para integrar o grupo. E o apreciador do trabalho é o Vicente. O terceiro grupo, vai falar no dia 7 de dezembro, o tema é a presença do homem no mundo, desdobramento do tema. Como você define na conceituação espírita a presença do homem no mundo? Basta estar no mundo ou é necessário estar também com o mundo? Exemplifique. Há diferença entre existir e viver? O que diferencia essas duas posições? Grupo, Fernando Laudares, coordenador. Quem é que você escolheu, Fernando, para? Então não. Tá bom. E o apreciador desse trabalho é o Egídio. Convém avisá-lo também, porque ele não está comparecendo, né? É, você... nós vamos então mudar isso aqui. O último tema é relação homem-mundo. A relação homem-mundo. Desdobramento. Quem é o sujeito e quem é o objeto dessa relação? Falar sobre o mundo natural e o mundo cultural. Discorrer sobre a estrutura social enfocando os seguintes aspectos. 1. Seus elementos constitutivos. 2. É possível uma reflexão isolada sobre um desses elementos constitutivos? Por quê? 3. Quem cria a estrutura social? 4. Quem tem condição de transformar a estrutura social? 5. Qual deve ser a posição do espírita diante da estrutura social? Grupo. Sob a coordenação do Gilmar, com a participação do João e do Nelson, né? Oi, ele é doutor? O microfone, vai? Não. O microfone. Você desculpa se eu não estou lhe dando, né, o tratamento adequado, né? Se eu estou te tratando com tanta intimidade, perdão, né? Reverendíssimo. Apreciador do trabalho, Alexandre. Tudo bem? Bom, então vamos tocar a bola, né? Vamos tocar a bola. O quê? São 4. Falei 4. Laudares, você. O Arley. O Arley, você poderia então o seguinte, fazer a apreciação desse para nós, do Fernando, não desse que não, mas o Egídio não está vindo, sabe? Então, você podia fazer, por exemplo, isso aqui, ó, a presença do homem no mundo, está a cargo do Fernando Laudares, e você, por exemplo, ficaria com a apreciação. Você quer anotar? Vou digitar para você. Tema: a presença do homem no mundo. Desdobramento. Como você define
na conceituação espírita, a presença do homem no mundo? Basta estar no mundo ou é preciso estar também com o mundo? Deu não? Como define, isso é o trabalho que eles vão fazer. Eu estou te dando isso para você ver como vai incidir a sua análise, né? Como você define na conceituação espírita a presença do homem no mundo? Basta estar no mundo ou é preciso estar também com o mundo? Exemplifique, né? Há diferença entre existir e viver? O que caracteriza essas suas situações? Então deixa eu pôr aqui. E os elementos você me dá, né, Fernando? Quem não esteve aí a segunda-feira passada? Mais alguém? Mas o Manaus vai tomar bomba. A gente vai faltando de tomar bomba. Vai trabalhar? Precisa? É esse, Fernando, para você principalmente, né? Altamiro, vou dar mais. Dá esse, depois eu dou os outros. Ô, gente, nós estamos registrando a presença aqui hoje do Altamiro, né? O Altamiro já esteve aqui no grupo, está retornando, né? Ontem nós tivemos o prazer de ter um contato com ele e fizemos um apelo, né, para que ele voltasse a integrar o grupo, porque a presença dele aqui para nós é muito valiosa, né? Principalmente esse trabalho que nós estamos querendo realizar. Eu acho que ele tem uma contribuição bem significativa, né? Foi um convite assim, como é que foi? Foi meio coercitivo? Não, né? Então nós isso aqui foi distribuído quando nós falamos em viver e existir. Vocês depois vão tomar conhecimento. Nós não vamos ler, não. Ô, gente, agora nós vamos entrar num debate aqui de um tema Olha, a gente nota no movimento de correntes doutrinárias, inclusive nas fileiras do Espiritismo, do movimento. Nós não estamos absolutamente responsabilizando o Espiritismo por isso, porque o movimento espírita nem sempre corresponde aos postulados doutrinários, né? Então é preciso fazer uma diferença entre uma coisa e outra. Então a gente nota uma impropriedade conceitual, entendeu, entre aquilo que eles chamam de reforma íntima e autoeducação. Nós vamos fazer a colocação do professor J. Fernando Pires e a partir dela, então, nós abrimos a discussão. Ele diz aqui o seguinte:
A teoria da reforma. Nós fizemos uma introdução aqui o seguinte: nota-se movimentos de correntes doutrinárias, inclusive nas fileiras espíritas, uma impropriedade conceitual que precisa ser analisada e debatida para o esclarecimento devido. Trata-se da confusão que se faz entre reforma íntima e autoeducação. Autoeducação é despertamento pelo próprio indivíduo de suas qualidades intrínsecas, latentes, fazendo-as passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade, procurando inserir-se no contexto social, porquanto existir um processo de relação. Já a teoria da reforma íntima, segundo a análise do professor J. Pires, na sua obra Curso Dinâmico de Espiritismo, em que ele faz um subtítulo, O Grande Desconhecido, que é o Espiritismo, né? Ele diz o seguinte, que é um engodo, isto é, uma tapiação. 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 Não, o que é? Engodo? Não. O que é o engodo na criação? Já a teoria da reforma, conceituamos aqui o que é autoeducação. Agora, em relação à teoria da reforma íntima, segundo a análise do professor J. Herculano Pires, nessa obra que nós falamos, curso, né? Ele diz o seguinte, que é um grande engodo, é uma tapiação, não existe isso não. Reforma íntima? É isso que eu queria saber, ué. Então, vão acabar para depois nós entrarmos no... Não há reforma para o que não se estraga. O espírito é o mesmo em todos e só necessita de uma coisa, desenvolvimento, porque o homem é um ser perfectível. É por isso que a doutrina espírita preconiza que o espírito é criado simples e ignorante com destino à perfeição. Portanto, o que o espírito precisa é de crescer intelectual, moral e espiritualmente. Enquanto não desenvolver a sua capacidade de compreender, de analisar, de julgar, de discernir e respeitar a verdade, não terá condição de modificar-se por dentro. Modificar-se por dentro. Estou falando em transformação e não em conserto. Mesmo porque essa modificação só pode ocorrer pelo esforço pessoal de cada um. A expressão reforma íntima é inadequada, pois implica a ideia de substituição de coisas, conserto, modificação em disposições internas, como numa casa ou numa loja. As disposições internas do espírito correspondem a seu grau de evolução, como nos mostra a escala espírita de Allan Kardec. Uhum. Exato. O espírito é vida e não arranjo. Prestem atenção, o espírito é vida e não arranjo. Ninguém se reforma nem pode reformar os outros, mas todos podem superar as suas condições atuais, romper os limites em que a mente se fechou e transcender, quer dizer, superar-se, né? A autoeducação nos leva ao processo de autossuperação. Os modelos de figurino espiritual são inócuos e até mesmo prejudiciais. A responsabilidade espírita é individual. Cada qual responde por si mesmo e não pode prender-se a supostos guias espirituais. No espiritismo não há rebanho nem pastores. Há trabalho a fazer, afinidades a estabelecer entre companheiros em pé de igualdade.
toda uma batalha a vencer. O Espiritismo é uma tomada de consciência da responsabilidade do homem na existência, da sua liberdade e da sua transcendência. É isso aí que está proposto. Curso dinâmico do Espiritismo. Gente, é isso aí que nós está em debate. Olha, questão de reforma, ele estava falando que é uma agressão, de fato é mesmo. Aliás, é o seguinte, isso é uma simulação, né? Isso provoca situações as mais, como entendeu, insustentáveis possíveis, até de simulação, né? É porque ele é de fora pra dentro, né? E o sujeito começa a fazer, criar aquela dualidade, né? Eu sou isso, mas você é aquilo. O sujeito hoje rouba, mas amanhã dá uma instituição de caridade, um negócio, é uma forma de consertar o trem, né? Agora, consertar o quê? Reformar o quê? É estragado, né? Tem que se conhecer, né? É um conceito que sustenta a nossa política. A reforma social, o que é uma reforma social? É uma caiação, a estrutura continua a mesma. As vidas continuam a mesma, sustenta todo o sistema continua a mesma. O que se dá é uma impressão de mudança. Não é um processo de transformação. Mas a estrutura que sustenta a casa. Fazer um negócio. Se você reformar a estrutura, você muda. Depois eu parei pra Você muda até o jogo de força. Ô gente, ó, essa questão, hein? Essa questão do Arlen é muito interessante porque ele está citando, porque ele tem uma experiência existencial a respeito disso. Ele falou que quase entrou quase se desestruturou em relação a essa tese. Como é que foi, Arlen? Eu sempre fui ligado a esse tipo de coisa. De reforma íntima. De reforma. Eu comecei a fazer craft, tabelinha, coisa, eu comecei a ficava, do nada eu ficava aparentemente saltando, mas vou dar aquela passada, cada vez que descobrindo, eu estava me reprimindo demais. Eu falei, não é por aí. Eu comecei a ficar meio. Aí fica uma usar de peça, né? Eu só joguei tudo pra lá, falei, você eu sou. À medida que vai vir naturalmente, pronto. Olha, nós abordamos um dia desse aqui a angústia da perfeição. Gente, a primeira coisa que nós temos que fazer para equacionar a nossa imperfeição, entendeu? É abrir mão dessa angústia de perfeição, é reconhecer, compreendeu? Que isso é falso. Nós somos imperfeitos. Você jamais, compreendeu, terá base para a sua evolução se você não equacionar o problema da sua imperfeição. Mas na medida em que você passa a se reprimir, como ele falou, fazer tabelinha, aquele negócio todo, e outra coisa, na medida que você aceita que você é egoísta, você está a caminho de superar a coisa. Sem recriminação, sem condenação, sem julgamento nem nada. É o reconhecimento tácito da coisa. Mas você criar duas entidades, eu sou isso, mas eu vou ser aquilo, e começar a gladiar, isso não tem sentido nenhum. Sem punição, apenas olhando, vendo, reconhecendo interessante que ele passa a harmonizar melhor. Dentro que a gente toma consciência, não, eu não posso fazer isso, posso ter certeza que vai cair e vai fazer pior. Desde que naturalmente, entenda, tranquilo, tomou consciência, parece que aquilo vai, presta atenção sem punição, sem agressão, sem nada. Viu? Pronto, isso viu? Parece que a coisa melhora e harmoniza. O processo é degradativo, porque a reforma íntima ela se dá pela aquisição de conhecimento,
e pelo desenvolvimento da não é reforma, né? É crescimento, né? Então, Essa reforma era inadequada. então, a partir do momento, né, que a gente vai adquirindo conhecimento, né, e vai desenvolvendo a atividade, isso que faz é no dia a dia mesmo, é gradativo, né? Certo. Então, isso que faz agora. Você viu, você não teve oportunidade não, né? O tema que está em debate? Eu não tenho ideia. Fica parece também esse termo reformista, parece que é uma imposição. E é uma posição fora do mundo. Como se tivesse uma satisfação dos seus outros. Mas tem técnica para a pessoa começar a observar. Para ter um senso crítico. Ah, mas isso é autoanálise, autoavaliação, é outra coisa. É importante, existe a técnica da dor, da autoanálise, da relação com o próximo. É. Porque o autoconhecimento ele implica na autoanálise, que é uma autoavaliação, uma série de coisas, quer dizer, você, por exemplo, mas isso não é reforma, né? É autoconhecimento. De não tentar passar isso também tem que ser passado de uma forma muito segura para as pessoas, né? Tem que passar seus erros e tal, e tentar crescer a partir do que você conhece hoje. É um negócio super perigoso. Mas assim, o que a gente vê com frequência, eu vi isso, muita gente viu áreas, né? Contou isso também, é exatamente essa tentativa de aperfeiçoar, mas assim, até negando. Pela repressão, né? Negando coisas, negando erros, coisas. Eu quero me aperfeiçoar. Em cima daquilo ali, está superando um monte de defeitos. É um processo, é exatamente isso. Nós queremos trazer à baila, à discussão, esse processo, compreendeu? Que ele não só o erro conceitual, mas também um erro existencial. Porque acontece o seguinte, o erro conceitual nos leva a um erro conceitual, um erro existencial. Então, o que nós estamos fazendo aqui no CEP é isso aqui, já que a finalidade é estudo, pesquisa e tudo isso, então nós temos que nos posicionar. É bom que nós saiamos daqui com uma nova concepção e dentro do movimento espírita a gente não incorra mais, né? Que isso não seja repetido, porque é tão comum. Você chega no centro, você está lá pregando reforma íntima. Eu vou lhe contar, isso é uma tristeza, né? O pessoal está falando aqui, existe metodologia para se conhecer. Agora, para poder começar a melhorar, isso aí que é o problema. A gente quer fazer a coisa um dia sozinho. Não. Existe maneira de você decidir o que está lá dentro. Como você consegue perceber a situação. Como que você age em relação a essa situação, você passa a perceber. Até isso é uma técnica de não punição, apenas de observação. Aí você começa a se conhecer através da dor, é um exemplo. E quando há um sofrimento moral ou dor física, a gente começa a revelar o que realmente a gente é. Outra situação está tranquila, a gente consegue ver o que a gente é mesmo. E na questão do relacionamento com o próximo, isso é interessante toda vez, a gente vê como a gente relaciona com o outro. De maneira assim, comercial, para sorrir para aqueles que têm alguma coisa a nos dar, né? Em questão política, financeira, a gente vê como que a gente é forte para relacionar com as pessoas. Várias fases para qualquer coisa. A gente nunca que é uma pessoa autêntica. A gente começa a ter várias coisas, vários desafios importantes. E a alta análise mesmo. A análise, ela é altamente repressora. Não, todo o nosso sistema é calcado na repressão, né? O processo educacional é coercitivo, né? Altamiro, quer dizer?
que é, não? Tem uma coisa também que eu observei, que é uma questão chamada espaço. Mas eu comecei a aprender na relação com a questão do espaço mesmo. O meu espaço, vamos dizer, o espaço das pessoas. A gente começou a observar, até naquele livro da Joana Miranda, que quando, até a experiência de laboratório, quando põe num lugar muito vários espaços, começa a dar uma agressão. Às vezes a gente, dentro do próprio maneira de viver, a gente começa a invadir a privacidade, o espaço do outro, e sempre a pessoa tem um espaço necessário. Há um livro importantíssimo sobre isso. Poucos indivíduos ficaram presos numa casa, quase que num escombro, né, numa guerra, e eles viveram ali um tempo enorme, compreendeu? E você sabe o que é? Eu, você, Vicente, esse negócio todo, já traumatizado pela guerra, aquele negócio, faltando tudo e num espaço restrito, numa casa praticamente destruída, né, sem poder sair. É terrível esse negócio. Agora, essa questão de espaço, eu quero debater esse problema com você. Duas coisas que nós queremos debater com você: espaço e tempo. Temporalidade e espaço. A questão da temporalidade também é uma coisa impressionante, porque eu vou lhe contar o seguinte: é a coisa mais difícil é nós coincidirmos a nossa temporalidade. Você já pensou? Hoje, por exemplo, eu não sei, por exemplo, é difícil, a coisa mais difícil do mundo é coincidir essa temporalidade. E o espaço é isso. O dia que nós, por exemplo, nós não conhecemos o nosso espaço mais próximo, né? Como é que, por exemplo, nós não temos noção do nosso espaço, por exemplo. O que você conhece do seu espaço lá no seu quarteirão? Seu quintal, você conhece bem o espaço de lá? Conhece direitinho? Mais ou menos, ele sempre chega lá para ter uma casa, a gente sempre começa na rua, você capaz de não saber nem o tamanho do nosso corpo. Então acontece o seguinte, sabe? É capaz de perguntar em qual cada um capaz de saber a altura nossa. Eu sei. Temporalidade, gente, olha, uma ocasião, olha, eu tenho a impressão seguinte, viu, Arthur? Se nós não... Eu tenho a impressão de que toda coisa que você faz é susceptível de ser feita através de um processo de transformação. Você, por exemplo, é capaz, na medida em que você faz uma coisa, dias e dias, compreendeu? A mesma coisa, você está estagnado. Sabe que não há muita diferença da gente no comportamento com um animal. A coisa é que eu digo, você ainda está... Vamos dizer, se um cão faz xixi na água, uma canta desse, o seu campo de ação. Nós também fazemos. Eu vejo beija-flor, eu tenho um espaço lá em casa, lá no jardim tem um espaço enorme, tem flores, aquele negócio todo, né? E tem o fio de telefone, tem lá um beija-flor, um grandão, sabe? Ele pousa lá e fica lá no fio, compreendeu? E não entra nenhum mais. Ele não vai lá sugar o néctar, mas fica lá vigiando. Após um trem, ele vai lá e dá um combate terrível. Então é engraçado você estudar a questão do espaço, do tempo, esse negócio todo, como nós nos situamos. Essa fuga, porque acontece o seguinte, vocês podem verificar, nós vivemos em fuga, é uma fuga permanente. É a coisa mais tediosa é você ficar com você mesmo, você não se tolera. É igual do sujeito, né, que foi fazer um exame, não sei se você sabe, ele foi fazer um check-up. Chegou lá, fez um check-up, uma junta médica, mas ele quis um check-up completo, né? No dia que eles marcaram, eles fizeram até uma reunião médica lá, fizeram lá e falou: escuta uma coisa, nós estamos impressionados com a sua integridade física. O senhor é dotado, mas é excepcional, né? O que o levou, por exemplo, a fazer um check-up? Você sente algum sintoma, alguma coisa? Eu falei: não. Mas o que é então? Ele falou: não, doutor, é porque eu dei para falar sozinho.
Eu falei, mas quem falou que isso é doença? Eu falei, doutor, mas o senhor porque não sabe como é que eu sou chato, sabe? Né? Então, né? Tem que recorrer. O último recurso dele é recorrer a uma junta médica, né? Porque ele diz o seguinte, ele não está aguentando mais. Né? O senhor nem imagina como é que eu sou chato. Não me aguento mais, né? Ué. Claro, o egoísmo está presente 24 horas por dia, né? Por outro lado, você não se ama também não, compreendeu? Nós não nos amamos, nós não nos amamos. Nós não nos amamos, comandante. Analisa. Se vocês têm dúvida, eu não vou, por exemplo, eu não vou, né, chegar ao ponto de querer analisar cada um e querer provar que vocês não se amam. É muito simples. Faz uma análise, vê se realmente vocês se amam. Eu falei que você concordou comigo. Como é que você acha que é o nós ainda... Instinto é um instinto que ainda, é um instinto que está muito... O que acontece é o seguinte, a nossa condição animal ainda está muito presente. Mas isso é muito importante na própria... Quando a gente nasce, 0 a 7 anos, parece que a gente começa a reviver as coisas mais psicológicas nossas aparatas, como a reencarnação, a questão morfológica, anatômica. Parece que a gente faz um retrocesso e vai, né, subindo a escala anatômica, vamos dizer assim. Também no psicológico. Quando a gente está de 0 a tantos anos, a gente é altamente egoísta, igual o fato. Tanto a tantos anos, a gente quer ser eu, todo mundo queria estar aí, quando está com fome, coloca a boca no pau do local, etc. À medida que vai crescendo, a pessoa vai começando a dividir alguma coisa com ele, vai ser fora com um amigo da cadeira, etc. Vai se socializando e vai aprender a ampliar mais. Mas chega num certo ponto que às vezes, mesmo adulto, está vivendo ainda faz altamente egoísta, que nós já passamos dela, da primeira amadurecendo psicológica. Olha, não amadurecemos, porque acontece que as nossas manifestações são fragmentárias. Deixa eu explicar uma coisa, são fragmentárias. Às vezes há manifestação de amor, há manifestação disso, daquilo. Então nós não temos uma maturidade que nos dê, compreendeu? Mas, ô Pereira, quando se fala igual a nossa companheira está falando, quando a gente está falando de egoísmo, a gente está falando de amor. É. O egoísmo é amor. É. Se a gente não aprende a egoisticamente o que é nós, como é que nós vamos amar os outros? Aliás, aquele... Não fácil, né, Tem um livro muito interessante, se vocês não conhecem, eu aconselharia que vocês lessem, chama Grandes e Pequenos Problemas. Uma obra espírita. Então, o garoto. Então ele diz o seguinte, que o indivíduo ama a Deus de princípio, ele ama a Deus no estado de inconsciência. Depois ele passa a amar a Deus no estado de egoísmo. Depois ele ama a Deus no estado do altruísmo. E depois, então, ele ama a Deus na integridade das suas obras. Uma escala assim, bem, né? Há um reducionismo aí, mas só para... Então acontece o seguinte. Por que, por exemplo? Ele acha, por exemplo, que o egoísmo é um amor, é uma mania defeituosa de amar. Porque, por exemplo, quando eu não posso amar ninguém se eu não me amei, eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Não? Eu não posso dar aquilo que eu não possuo. Quando o egoísmo, por exemplo, quando eu quero um negócio, por exemplo, queria que você fosse como eu, no fundo é uma manifestação defeituosa de amor, queria que você fosse como eu. Talvez eu seja um salafrário, né? Mas eu gostaria, né?
É preciso analisar o que eu sou, mas se essa... Está muito bem escolar. Obrigado, obrigado. A gente. Então, você tira essa fita aí. Daqui, na que a gente está aqui já. Mas gente. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o pessoal do CEP por essa oportunidade de estar aqui. Porque a gente com 6 meses de doutrina, entendeu? E já está quebrando uma barreira, que é essa aqui, de estar aqui na frente de vocês, para mim já é válido demais a conta. Agradecer ao Vicente pelo trabalho do CEP, né, que até cheguei a comentar, não sei com quem que foi, se o Vicente, se o espírito do Vicente não tivesse, por exemplo, se tivesse outra pessoa reencarnada no lugar do Vicente e tivesse feito, tivesse criado o CEP não seria hoje o que é. Né? Por causa Outra coisa também que eu acho super vantajoso estar aqui é que eu não estou lá atrás me avaliando e me criticando. E também que o meu avaliador não é o Alex, e sim o Zé Amaral. São 2 pontos. Então vamos lá, então vamos começar. O que é um ato comprometido? Seu desdobramento. Qual o sentido da palavra ato, já que ela representa um fenômeno humano? Eu coloquei a palavra, o sentido da palavra ato como ação voluntária. Certo? Eu não levei para os outros lados de ato, ação mecânica, ação... Os outros tipos de ação que tem, eu coloquei simplesmente ação voluntária e completei. Está na capacidade que tem o homem de refletir antes de agir. Como diz o nosso colega Pereira, né? Ação mais reflexão, não querendo repetir. O qual pode, assim, discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E é importante salientar ainda a capacidade de reflexão e discernimento, ela é alcançada, ela é aumentada à medida que se aumenta o conhecimento também. Então, quanto mais conhecimento tem o ser humano, mais capacidade ele tem de discernir, né, entre o certo e o errado e agir de acordo com essa consciência. Né? É isso, primeiro. Seu processo causal, ou seja, como o ato desencadeia a lei de causa e efeito. Resposta. Tudo na obra divina está relacionado pelo princípio da casualidade, ou de causa e efeito. Os atos praticados no passado tendem a continuar na mesma direção, nos influenciando diretamente no presente. Não podendo ir contra esse princípio divino, nossos atos agora influenciarão também no nosso futuro. E completei com a frase: o presente derivou do passado e o futuro promanará do presente. Vou continuar porque depois, se tiver que fazer algum comentário, faz no final. A lei de causa e efeito é mecanicista ou consubstancia um processo de justiça? Fundamente. Quando o homem, na era primitiva, agia instintivamente, de acordo somente com suas necessidades, essa lei era mecanicista, ouro por ouro, dente por dente. Mas a partir do momento que o homem entra na idade da razão, quando passa a ter conhecimento da consequência de seus atos e age de acordo com essa consciência, a lei de causa e efeito passa a consubstanciar um processo de justiça. Está ficando claro? Faça um paralelo entre livre-arbítrio e determinismo.
Determinismo é a doutrina que afirma serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causadas por acontecimentos anteriores. O indivíduo faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Funciona como efeito. O que acontece não poderia deixar de acontecer. O livre-arbítrio, doutrina oposta ao determinismo, declara a vontade humana livre para tomar decisões e determinar suas ações. O livre-arbítrio é progressivo e relativo. Progressivo porque cresce à medida que cresce a razão, evoluindo do determinismo ao equilíbrio. Relativo, pois depende do que se fez antes. O equilíbrio é alcançado, originando novas causas com o bem, as quais irão neutralizar as causas pretéritas do mal. O que devemos fazer para o desenvolvimento da prática espírita? Procurar sempre adquirir novos conhecimentos, seguindo sempre os exemplos deixados por nosso Mestre Jesus. O Evangelho nos prepara para uma vida com maior liberdade consciencial, com conhecimentos sobre nossas existências, pois é um código de ética universal que nos impulsiona, de acordo com a nossa evolução, a tomada de decisões sempre mais acertadas. É isso aí. Eu finalizei com a frase do... parece que foi André Luiz. Não devemos nos deter nunca no mal, salvo num único caso, quando se trata de corrigi-lo. Fora disso, ele não merece qualquer consideração. É preciso evitar que o mal chegue ao coração sob forma de sentimento. Se tal não for possível, cuidemos de impedi-lo de subir ao cérebro como pensamento. Todavia, se tivermos de pensar em algum mal, não permitamos que ele se exteriorize pela palavra, que outros receberão como sugestão e tratarão de pôr em prática, tornando-nos responsáveis pelas consequências de atos que não queríamos emitir. Bonito, né? É. Evolução para o terceiro momento. Gastei, né? Assim, Tem tempo pra gastar. Pode gastar. Agora eu queria passar a palavra ao meu companheiro. Não, eu queria que o Amaral pudesse comentar, mas eu não sei. Eu tirei 2 vezes. A Carmen só foi lento aí. Quer bom? Você pegou coisa, não ficou tanto. Zé, ajuda aqui, Zé. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, irmão. Obrigado. Não vai tirar a prova dele, não. Você pede pra ele explicar. Retiro que eu falei, pessoal do teste, tem pessoal, né? Foi bem vago mesmo. Pode ler novamente, de repente a gente lei de causa e efeito? Não, determinismo e livre-arbítrio. Faça um paralelo entre o livre-arbítrio e o determinismo. Determinismo é a doutrina que afirma serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causadas por acontecimentos anteriores. Seria como tudo que acontece com você na sua vida já está determinado, não é como se fosse o destino. O karma é. Só que é uma ideia errada, né? Porque aí entra o livre-arbítrio que vai desmanchar isso aí, né?
causados por outras. O indivíduo faz exatamente aquilo que tinha que fazer. Funciona como efeito. Quer dizer, você tá sofrendo já, né, o que foi. É uma máquina programada. Justamente, o que foi feito. Nada vai mudar. Justamente, é como se fosse, se você pegasse uma partícula de oxigênio, que está com duas de hidrogênio, sempre vai dar água, né? Não tem como ser diferente, né? O acontecimento não poderia, o que acontece não poderia deixar de acontecer. O livre-arbítrio, doutrina oposta ao determinismo, declara a vontade humana livre para tomar decisões e determinar suas ações. O livre-arbítrio é progressivo e relativo. Progressivo porque cresce à medida que cresce a razão, evoluindo do determinismo ao equilíbrio. Aí vem o equilíbrio. O equilíbrio é alcançado quando você origina causa com o bem que irá neutralizar as causas, que seriam as causas determinísticas, né, do mal que você praticou Dependendo da sua situação. Dependendo da situação, por ser Mas essa é a futuro. ideia do livre-arbítrio, né? Não é uma doutrina. O livre-arbítrio não é uma doutrina. Essa questão da doutrina. livre-arbítrio, doutrina oposta ao determinismo. Livre-arbítrio e a lei, né? Agora eu estou perguntando. Seria, Zé? É um conceito. Tem uma doutrina. Muitas filosofias tiveram elaborar outros conceitos criados. E um dos temas mais importantes de todas as filosofias é exatamente a questão do conceito de arbítrio e o conceito de determinismo. Não é uma doutrina. Não te permite continuar, né? A gente, infelizmente, o tempo, até que eu queria falar mais, tá, gente? Mas, infelizmente, o tempo da biblioteca, eu queria passar a palavra do Zé Amaral. Oi. Crítico, José. Crítico, José. Você que é responsável para Só tem que fazer uma ressalva que ele leu casualidade, não é casualidade. Não é leu casualidade, lê causalidade. Uma coisa difere muito da outra. E eu percebi que você escreveu o texto, mas de ler em virtude da Mediação e reação, né? Mas não. Vai, tá com licença, Não, mas a apreciação, essa questão de avaliação, eu sempre fui contrário a isso. Desde quando o Pereira era diretor da escola de química, nós sempre pegamos no pé dele, não existe esse negócio de prova, não existe esse negócio de avaliação. Eu acho que a melhor avaliação é exatamente a hora que a pessoa se predispõe a